estamos reunidos em nome de Jesus e espero que nós possamos sair daqui melhores do que quando nós chegamos, recolher as boas vibrações desse lugar de paz, colaborar também com as nossas boas vibrações e peço a Deus nesse momento que me ampare, que me ajude, para que as palavras possam ajudar a todos nós que aqui estamos. Eu estava pensando num tema interessante nessa noite, no decorrer da semana, e uma música não me saía da cabeça. Eu gosto muito de rock, das músicas mais antigas, e tem uma música lá de 85, que é um rock nacional, que a letra eu achei assim, muito interessante, muito significativa. E se a gente prestar atenção, a arte imita a vida, né? E os recados estão aí, gente. A espiritualidade usa de todas as formas para chegar a nós os recados que eles precisam nos enviar. Então, hoje eu vou, na verdade, falar sobre a música, porque eu trouxe o meu computador, fiz toda uma apresentação com a música, mas ele não liga. Então eu vou ler a letra da música para vocês e as palavras serão a partir dessa letra, tá, gente? Vou ler agora a letra, eu vou pedir para vocês assim abrirem bem o coração dos ouvidos, tá? Depois no final eu falo para vocês qual é a música, para vocês poderem procurar no YouTube. E mesmo que alguém aqui não goste de rock, eu tenho certeza que dessa música vocês vão gostar muito. A música se chama Agora Eu Sei. É de um conjunto brasileiro chamado Zero. Era um rapaz chamado Guilherme Snardi e o Paulo Ricardo que cantavam na década de 80. Então ela começa assim. Há muito tempo eu ouvi dizer que um homem vinha para nos mostrar que todo mundo é bom e que ninguém é tão ruim. O tempo voa e agora eu sei que só quiseram me enganar. Tem gente boa que me fez sofrer, tem gente boa que me faz chorar. Agora eu sei e posso te contar. Não acredite se ouvir também que alguém te ama e sem você não consegue viver. Quem vive mente mesmo sem querer e fere o outro não pelo prazer, mas pela evidente razão de sobreviver. Não é possível mais ignorar que quem me ama me faz mal demais, mas ainda é cedo para saber se isso é ruim ou se é muito bom. Aí ele repete, o tempo voa e agora eu sei que só quiseram me enganar. Tem gente boa que me fez sofrer, tem gente boa que me fez chorar. Quem vê o seu rosto só pensa no bem que você pode fazer a quem tiver a chance de te possuir. Mal sabe ele como é triste ter amor demais sem nada a receber, que possa compensar o que isso te traz de dor. É uma música assim um tanto desiludida, né? Fala de um relacionamento aonde ele se entregou, né? Ele deu o melhor de si e percebeu, né, que a contrapartida não acontecia. Então ele está um tanto amargurado. E a partir dessa letra, eu consegui aí desenvolver um tema falando de relacionamentos, né? Falando das nossas relações de amor, porque todos nós chegamos aqui acreditando, né, que o amor é algo bom para nós. Né? O amor, nós acreditamos que ele só nos traz felicidade e que se nós formos bons o suficiente, nada de mal vai nos acontecer na vida, nunca. Né? Que é uma troca. Você faz o bem e só recebe o bem. Você ama e é amado. Só que a vida, né, ela mostra que as coisas não acontecem assim. E todos nós nos perguntamos, né, numa certa amargura, por que as coisas são dessa forma? E muitos de nós chegamos à doutrina espírita com essa pergunta no coração. Por que o amor nos traz tanto sofrimento?
Quem de nós que veio pela dor, né? A grande maioria, porque dizem, né? Você vem para o Espiritismo ou pelo amor ou pela dor. No nosso estágio evolutivo, né? Na vida que nós levamos, na cultura que nós temos, né? Na nossa lucidez espiritual, a grande maioria de nós chega no Espiritismo pela dor. E muitas vezes essa dor é um coração partido. Né? Então, quem que nunca sofreu por amor? E quando eu falo, agora eu sei, eu estou me projetando lá na frente, quando eu já adquiri maturidade para refletir sobre a vida, né? Nós já passamos por algumas situações, algumas dores, e chegamos numa certa altura, tanto da nossa vida encarnada, quanto da nossa espiritualidade, da nossa lucidez, para dizer, agora eu sei. Né? Isso mostra que nós já atingimos um grau de maturidade espiritual, que é o grande objetivo de nós estarmos aqui encarnados. Agora eu sei é quando deixamos de dizer eu acredito e passamos com serenidade a afirmar agora eu sei. Allan Kardec trouxe para nós, né, na codificação espírita, uma proposta de fé diferente daquele dogma anterior da religiosidade vigente, que exigia de nós uma fé cega. Então, quando dizemos agora eu sei, nós estamos calcados na fé raciocinada, porque nós, entendendo as propostas do Espiritismo, a reencarnação, a lei de ação e reação, as múltiplas moradas na casa do Pai, né? Nós entendemos que a vida é um processo e que a dor faz parte desse processo, não como um castigo, não como um sacrifício, né, sem objetivo, mas sim como um processo de evolução, um processo de amadurecimento de cada um de nós. Nós começamos aqui, na nossa caminhada, simples e ignorantes. Podemos nos comparar às crianças no nosso grau de ingenuidade, né? E de fato a vida nos mostra que a ingenuidade, nós acreditarmos que o amor, como nós vivenciamos o amor, né, no nosso estágio evolutivo, ainda cheio de barganhas, ainda cheio de trocas, cheio de orgulho e de egoísmo, que esse amor ainda imperfeito possa trazer para nós todo o grau de felicidade que nós poderíamos experimentar. Isso é uma obra do tempo, é uma obra de um processo, né? E esse processo é a maturidade. Então, quando nós vamos atravessando a vida e adquirindo maturidade, nós começamos a olhar para trás e enxergamos as nossas dores, tanto as dores do amor, tanto quanto as incompreensões na família. Quem de nós também não sofre incompreensões na família? Às vezes nós nos dedicamos aos filhos, ao esposo ou à esposa, aos pais, aos irmãos, e recebemos ingratidão, recebemos falta de apoio, né? Então o desamor ainda é muito comum na nossa forma de relacionamento, né? No nosso estágio evolutivo. Então, quando nós dissemos agora eu sei, apoiados nas claridades do Espiritismo, naquilo que Jesus nos propõe como a verdade e a vida, nós entendemos que a vida é um processo e que aquela dor que nos pegou lá atrás, ela na verdade nos trouxe muito crescimento. Se nós entendermos o processo e aceitarmos, né, porque às vezes fica difícil, né, a gente aceitar a dor. Nós não entendemos por que dói tanto, por que é tão necessário, porque nós temos uma visão muito ingênua de nós. Mas se nós aceitarmos esse processo de crescimento pela dor, a dor deixa de ser um instrumento, né, de dor propriamente dita, para ser um instrumento de evolução. Nós esperávamos
esperávamos que o amor fosse sempre abrigo, cuidado e proteção. Mas a vida, na sua pedagogia profunda, nos mostra que os afetos doem, os vínculos ferem e algumas relações nos fazem chorar e ainda assim nos transformam. Compreendemos a nossa caminhada através da fé raciocinada e gostamos depois de quem nós estamos nos tornando. Hoje em dia, passados os percalços, passadas as dificuldades, nós paramos para pensar e nós começamos então um processo de autoconhecimento e de autoaceitação. Nós já estamos gostando daquilo que nós estamos nos tornando. Nós estamos gostando de deixar o nosso egoísmo de lado, de começar a pensar que alguns relacionamentos eles devem ser cultivados com mais cuidado, que algumas pessoas exigem um pouco mais da nossa compaixão, da nossa empatia. Algumas pessoas, por outro lado, não merecem muito investimento emocional, porque de fato, como a música nos diz, existem pessoas que não sabem amar. Existem pessoas que estão tão imaturas e estão tão cristalizadas no seu mundo que elas não conseguem criar pontes. E relacionamentos são pontes. Com cada pessoa que nós nos relacionamos, nós aprendemos um pouquinho. E eu me relacionar com uma pessoa é sempre diferente de eu me relacionar com outra. Seja na família, no trabalho, na amizade, porque as pessoas são diferentes. E exigem de nós um jogo de cintura. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras aguentam algumas palavras mais duras, às vezes, alguns limites a mais. Então, nesse processo, a gente vai aprendendo, tendo jogo de cintura e vai criando pontes. Porque nós aqui, encarnados, e tantos desencarnados que nós também criamos nas nossas pontes específicas, somos uma rede que se influencia. Então nós devemos fazer essa rede ser tecida com bons relacionamentos. E para isso, nós vamos, através da nossa maturidade, do nosso crescimento, com a ajuda dos preceitos do Evangelho, amar o nosso próximo, entender que as pessoas são diferentes, nós vamos aos poucos nos melhorando. E chega uma época da nossa vida, alguns um pouco mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, que nós já percebemos o quanto nós melhoramos, Esse negócio da gente só se criticar, fazer reforma íntima, só procurando defeitos, só se chicoteando, só achando que a gente é muito ruim, não é muito produtivo. Ninguém cresce se sacrificando, a gente cresce aprendendo. Então, partindo disso, nós já podemos eleger em nós algumas características que nos fazem sermos pessoas queridas. Cada um tem seus pontos positivos, Cada um sabe aonde consegue acertar. Quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que foi boa, a gente sente isso, gente? A consciência mostra para nós aonde nós acertamos. Então, nós já podemos ter um pouco de amor próprio. Nós podemos amar a nós mesmos. E é só assim, como Jesus nos ensina, amar ao próximo como a ti mesmo, é que nós podemos, de fato, oferecer algo de bom para fazer essas pontes em nossos relacionamentos. O Espiritismo chama de fé raciocinada, essas luzes espirituais que não se apoiam numa promessa vazia, mas na experiência que foi vivida e profundamente compreendida. Então, nós entendemos que tudo aquilo que nós passamos foi necessário e nós estamos gratos por isso, por sermos quem somos. O primeiro verso da música, quando ele fala que a ilusão de que todo mundo é bom, ele se refere
ao início de uma vida, quando a gente entra com aquela ingenuidade, né? Como eu disse lá no comecinho, a gente acredita que todo mundo é bom e que nada de ruim vai acontecer e que o amor cura tudo. A desilusão que acontece não é a queda, não é a dor. A desilusão, na verdade, é acordar. O Espiritismo nos mostra que cada um tem um estágio evolutivo. E que nessa vida que nós estamos aqui, trazendo os nossos erros lá do passado, para serem revistos, né, para servirem de aprendizado para nós vamos percebendo que é uma sucessão de ensinamentos. E que a maior fonte, né, de ensinamentos, o maior farol, a maior luz que nós temos no nosso dia a dia é o Evangelho. É onde toda a moral do Cristo, tirando todas as influências, né, da religiosidade, tirando todas as influências dos dogmas e das culturas, é onde a moral do Cristo brilha acima de tudo. Então, são os ensinamentos simples: amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao outro aquilo que você não quer que seja feito para ti, né? Quando Jesus diz na cruz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, ele diz para nós, para que nós tenhamos compaixão, porque às vezes a pessoa, ou mesmo nós que estamos lidando, não tem o mesmo grau de maturidade que nós já alcançamos. Então, relacionamentos, nós estamos sujeitos a sofrer e, a partir desse sofrimento, crescer, e nós estamos sujeitos também a ensinar e sermos felizes, podermos colaborar para que esses relacionamentos, eles finalmente tragam a paz e a harmonia que a gente tanto precisa no nosso mundo atualmente. No segundo e no terceiro verso da música, quando ele fala que quem ama também pode machucar o outro, ele está falando que uma das dores mais profundas do ser humano, elas nem sempre vêm do ódio, tá? Então as guerras, os problemas, as disputas do mundo, elas nos trazem sofrimento. Porém, esse sofrimento que nós passamos aqui nem sempre vem só disso, né? Então, o aprendizado dos nossos relacionamentos, ele muitas vezes é fonte de muito sofrimento. É por isso que o cadinho de cada um de nós é a família. Então, às vezes, nós temos uma criação que nos propicia determinados traumas, determinadas experiências que só lá na vida adulta é que elas vão fazer sentido. Lembrando que nós viemos aqui para aprender, não para sofrer. Então, se nós passamos por essas circunstâncias, na nossa infância, na nossa juventude, hoje, como adultos maduros, nós entendemos que nós só somos o que somos porque passamos por essas dificuldades. Que talvez as nossas melhores qualidades, elas não tivessem se desenvolvido se não fossem esses sofrimentos. Nós aprendemos a paciência, a resiliência. Resiliência é quando a gente, apesar dos problemas, a gente consegue se manter, a gente consegue se recuperar. Nós não nos deformamos, nós nos mantemos íntegros. Então, tudo isso é sempre fruto de um treinamento, né? E se nós tivéssemos tido uma vida assim, um pouco mais confortável, uma vida mais afetuosa, talvez nós, enquanto espíritos, não tivéssemos aprendido tudo aquilo que hoje, mais maduros, aprendemos e precisamos aplicar. Então, muitas vezes, com as ferramentas que nós temos hoje, nós conseguimos conduzir pessoas, conseguimos ser bons líderes, conseguimos ser bons pais, conseguimos, às vezes, estar num momento assim que as pessoas nos ouvem e que nós temos a grande responsabilidade de falar boas palavras para essas pessoas, né? Então, são momentos em que a vida nos pede que sejamos uma ponte entre
que a espiritualidade precisa transmitir para nós e aquilo que nós precisamos selecionar para ouvir aquilo que nos serve no momento. Né? A espiritualidade, ela tem muitos meios para chegar até nós, mas ela ainda não prescinde de nós mesmos. Né? Então é uma intuição aqui, é uma reflexão ali, é uma inspiração, aonde no momento você passa para o seu irmão, para o seu marido, para o seu filho, para o seu colega, a exata palavra que ele está precisando ouvir. Por quê? Você já está num nível de maturidade. E se você tivesse tido uma vida que não tivesse te dado as ferramentas que você tem hoje, você talvez não pudesse ser esse canal, né? Tão vívido, tão límpido, que você consegue ser. Você consegue harmonizar ambientes, apaziguar pessoas. Por quê? Você já passou por tudo isso. A gente só consegue fazer bem alguma coisa depois de muita prática, né? E a prática, ela vem do treinamento. Então, pessoas hábeis em relacionamentos são pessoas que já sofreram muito, né? Já tiveram que aprender a perdoar, já tiveram que aprender a compreender, já tiveram que ter empatia, colocar limites. Né? Quantos de nós ainda não sabemos dizer não? Não é? Dizer não faz parte também do bem relacionar-se. As pessoas, elas precisam de saber exatamente aonde começa o respeito, aonde começa o seu direito, a sua liberdade, a sua autonomia, e isso cabe a nós comunicar. Né? Então, limites, respeito, isso é sempre necessário. E muitas vezes as pessoas nos desafiam nesse sentido. Então, relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos tóxicos, relacionamentos onde existe um opressor e, por consequência, um oprimido. O que a doutrina nos traz não é que nós devemos fazer o sacrifício de nós mesmos para suportar esse tipo de relacionamento. A doutrina nos ensina que nós devemos nos respeitar o suficiente, amar o nosso próximo, amar a nós mesmos, para perceber que se aquele relacionamento, apesar de ser uma fonte de aprendizado, se aquele relacionamento rebaixa a nossa dignidade, nós devemos ter respeito próprio, né, para limitar aquele relacionamento. Então, como a árvore mostra, né, os seus frutos, qualquer relacionamento que te deixa desgastado, deprimido, oprimido, desrespeitado, isso para não falar, né, infelizmente, nessa onda de violência que está por aí, né? Vamos falar nos nossos relacionamentos diários. Todo aquele relacionamento que te respeita e te rebaixa, também exige de nós o aprendizado de nos colocarmos. Porque dizer não é uma das coisas mais difíceis que tem. E isso é um aprendizado. Às vezes a gente demora a vida inteira, existências inteiras para aprender a dizer não. A nossa cultura não favorece isso. Principalmente nós, mulheres, né? Fomos educadas para sermos sempre compassivas, receptivas. Né? Então, a maturidade e a doutrina nos ensinam que o respeito é uma via de mão dupla e que o amar a nós mesmos da mesma forma que o próximo foi o ensinamento que Jesus nos deixou. Jesus não nos pede sacrifício, ele nos pede que nós cresçamos em amor, né? E crescer em amor às vezes exige, né, alguns términos, alguns limites. Então, quando a música diz, né, que ele deu tudo dele, todo o afeto, e percebeu que aquela pessoa que ele amava, né, o estava enganando, que estava jogando o amor dele no lixo, essa reflexão de hoje ela é importante nesse sentido. Os relacionamentos, eles devem ser cultivados pelo amor e também pelo amor a nós mesmos,
Tá? Isso é muito importante, para que a gente não caia naquele clichê de que nós devemos aceitar tudo. Acho que todo mundo já ouviu aquela piadinha, né? Da esposa que aturava apanhar do marido alcoólatra, porque ela, sendo espírita, acreditava que se ela apanhasse tudo que ela tivesse que apanhar agora, na vida seguinte ela não apanharia mais. Isso infelizmente, é uma falha de compreensão, de entendimento. Né? Não é assim que a doutrina nos ensina. Isso realmente é um ruído daquilo que nós aprendemos e interpretamos errado. A música também nos diz, num dos versos, que nós não ferimos o outro pelo prazer, mas pela simples razão de sobreviver. Pessoas imaturas, elas funcionam na base do ego, né? Daí vem a palavra egoísta. E já diziam lá os grandes teóricos da psicanálise, como Freud, como Jung, que o ego, ele faz de tudo para não ter aquela sensação de morte, né? De aniquilamento. Então a pessoa que é egoísta, ela não vê nada na frente dela, ela vê sempre só as razões dela. Então, às vezes, ela faz os maiores absurdos em nome dessa autoafirmação egoísta. Isso é ser movido pelo ego. Então, quando Jesus, lá na sua crucificação, ele pede ao Pai que perdoai essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem, ele entendia perfeitamente que aquelas pessoas todas eram muito imaturas e que estavam todas movidas pelo ego, pelo mais profundo egoísmo. E ele teve compaixão suficiente para pedir ao Pai que essas pessoas fossem perdoadas, porque não era a ele que elas estavam ferindo. Se nós, enquanto espíritos, pudéssemos antever os séculos vindouros, né, a era de Jesus encarnado na Terra, esses 20 séculos que nós passamos, nós talvez pensaríamos um pouco melhor, né? Nós dizendo que muitos de nós certamente estávamos encarnados naquela época e participamos daqueles eventos, certamente teríamos refletido um pouco melhor sobre o que significaria, qual seria o significado, né, da crucificação de uma pessoa tão pura quanto foi Jesus. Pessoas egoístas, elas não sabem pedir amor, elas exigem amor. Pessoas egoístas não aprendem a lidar com o livre-arbítrio do próximo, elas lidam com toda e qualquer tentativa de autonomia como um abandono. Pessoas assim, elas fazem relacionamentos parasitários. Então aquilo, né, que eu estava falando antes sobre a questão dos limites, é uma questão muito importante. Existem relacionamentos que a gente não pode abrir mão. Filhos, família. Então, infelizmente, às vezes nós percebemos esses padrões de relacionamento nos nossos filhos, nos nossos irmãos, nos nossos pais até, né, no nosso cônjuge. Só que são relacionamentos que a gente não pode abrir mão, são compromissos. Né? Ninguém forma uma família que não sejam com espíritos afins. Então, a vida já nos coloca em situações que são relacionamentos que devem ser melhorados. E é onde dói. Né? Porque um amor assim exigente, ele nos suga. E como conviver com isso? Aí é que entra o aprendizado, gente. É o que a gente veio buscar na doutrina. Crescer, aprender, estudar, para que assim, pelo exemplo, possamos educar, pela paciência, pelo tempo, porque aqueles relacionamentos eles vão crescer junto conosco. Nós cresceremos e nós não vamos mudar ninguém, mas pelo exemplo, né, nós vamos inspirar as pessoas para que elas também se transformem. Vamos coibir comportamentos desrespeitosos. Né? Então a família realmente é um cadinho de transformação. Vamos dizer assim, né? Uma linguagem bem de jovem. Deus teve uma grande sacada, né? Quando nos colocou em família, porque são compromissos que a gente não pode virar as costas, né?
Porque, além de nós amarmos essas pessoas e sofrermos, né, com essas situações, às vezes, de incompreensão, nós, a cada dia, investimos nesses relacionamentos. Então, muitos vão fazer tratamento, terapia, vão buscar aconselhamento, procuram uma religião, estudam. Então, aos pouquinhos, nós vamos crescendo, né? E essa é a intenção. Então, aquele filho, por exemplo, que não te respeitava na adolescência, quando chega na vida adulta e passa, né, a formar a sua família, começa a trabalhar, vê as dificuldades, aí começa a refletir que tudo aquilo que você disse, que você ensinou, tem sentido, né? Então, nada como o tempo e como a vida. Então, os relacionamentos, eles tendem a crescer e a evoluir. O grupo, todos juntos, né? Se nós, de fato, estivermos imbuídos de amor e quisermos investir o nosso amor nesse núcleo familiar, né? Que é o nosso grande compromisso. Hoje em dia as coisas ficaram um tanto quanto banalizadas, né? Existem várias teorias aí, todo mundo diz aquilo que pensa, a internet é um campo de ninguém, onde você escuta terapeutas falando de várias coisas, que você tem que se colocar em primeiro lugar, que você tem que fazer valer a sua verdade. Isso, gente, temos que ter muita reflexão para escutar essas coisas. Temos sempre que refletir muito bem, porque a gente escuta de tudo. E se nós não tivermos um filtro, um parâmetro, a gente põe os pés pelas mãos. E às vezes desfaz compromissos espirituais milenares. Porque nós estamos aqui todos para evoluir juntos. Já nos encaminhando para o final, quando a música cita, né, que amou demais sem nada receber, a primeira coisa que me veio na mente, quando eu sempre escuto essa música, eu gosto muito dela, então eu fico lá refletindo, e a primeira coisa que me veio na mente quando eu escutei esse verso foi imaginar que Jesus, ele foi o maior espírito, o espírito mais amoroso, mais sábio que aqui esteve. O governador do nosso mundo encarnou-se entre nós para exemplificar condutas de vida, né? Como amar, como se relacionar, como lidar com Deus, né? Como lidar com os nossos pais, ou seja, ensinou o amor para todos os tipos de relacionamento. E foi alguém que foi morto, foi traído, foi humilhado, e de todo o amor que ele deu para a humanidade naquele momento ele não colheu nada para si. Então foi aquele que mais sofreu, que mais amou e mais sofreu. Mas por que Jesus apostou nisso? Será que nós já refletimos seriamente sobre o que significa a crucificação de Jesus? Sabemos que era um costume romano, um costume bárbaro, né, que era destinado aos piores bandidos, e que Jesus naquele momento foi enquadrado como um bandido, então ele acabou sofrendo essa pena capital. Mas espiritualmente falando, qual seria o significado dessa humilhação? Se nós pensarmos em quantas interpretações, quantos ensinamentos Jesus humildemente nos transmitiu do alto daquela cruz, me passa pela cabeça, lembrando, né, do tema da música, que uma das coisas que ele quis nos mostrar é que a compensação por ter amado tanto, às vezes não vem daqui, desta vida. Não vem daqui, das pessoas que nós amamos, e não vem desse cenário aqui. Que a espiritualidade nos ensina que a compensação vem sempre de Deus. E muitas vezes essa compensação é futura. Isso faz a gente pensar naqueles casos de pessoas, né, que
passaram a vida, né, lidando com situações complicadas e ainda assim, já idosas, ainda não conseguiram a paz que mereciam e passaram a vida toda em dificuldade, desencarnaram. Aí a gente pensa, puxa, mas quanto que essa pessoa seria feliz? Né? Às vezes nós vemos pessoas amáveis, pessoas que teriam tudo para ter o respeito de todo mundo e serem humilhadas, desrespeitadas dentro de casa até o último dia da sua existência. Por que será que as coisas acontecem dessa forma, assim como aconteceu com Jesus? Porque essas pessoas, e Deus principalmente, aposta em compensações que vão além da nossa pequena visão de uma existência. A gente tem que começar a olhar a vida de fato com os olhos espirituais, não com os olhos da matéria. Porque muitas vezes o espaço de uma existência é muito pequeno para que a gente consiga ver o quadro todo, né, daquele contexto familiar, por exemplo. Às vezes situações se arrastam e 40, 50 anos, embora para nós aqui na matéria seja muito tempo, para a espiritualidade isso é nada. Então muitas coisas serão compensadas na vida espiritual, nas nossas próximas caminhadas, nas nossas próximas incursões aqui na Terra. Os planos de Deus são perfeitos, disso a gente não tem a menor dúvida. E se as coisas não estão dando certo ainda, é porque o fim ainda não chegou, né? O fim daquela situação, o objetivo daquilo, o aprendizado ainda não foi alcançado. Então, às vezes, no espaço de uma vida, isso faz com que a gente, às vezes, avalie uma situação e fala, puxa, amou tanto para quê? Para nada? Morreu aí desse jeito, sozinho, abandonado pela família. Mas a gente não sabe, né, o destino espiritual de cada um. A gente não sabe qual era o objetivo de Deus na vida daquela pessoa em particular. Então nós devemos sim deixar para o tempo e para a espiritualidade que as respostas vão vir, nem que elas sejam na espiritualidade, e confiar, né, que existe um plano, existe um propósito e que cabe a nós fazer o melhor possível a cada dia, para que a gente possa amar cada vez mais, se respeitar cada vez mais, respeitar o próximo cada vez mais, para que nós possamos então alcançar a maior harmonia e a maior paz possível na nossa condição aqui. Às vezes não é o que a gente queria, mas é o que é possível para nós, né? Lembrando que dentro do nosso contexto espiritual, às vezes a gente olha para o lado e vê alguma pessoa assim super feliz, né? Fala assim, puxa, essa pessoa tem de tudo, né? É rica, bonita, querida, respeitada, reconhecida, mas certamente tem as suas lições também espirituais para aprender. Às vezes, aquilo que nós não temos e ela tem, é o que ela vê em nós, gostaria de ter, às vezes, da harmonia familiar e não tem, saúde talvez e não tem, porque aqui ninguém está a passeio. Todos nós estamos aqui para aprender alguma coisa, se não é num assunto, é no outro. Então a gente não deve ficar se comparando aos outros. Cada um tem as suas qualidades e as suas dificuldades. E como amar sem se perder? O grande convite do Evangelho é amar ao próximo como a si mesmo. E não é amar o outro mais do que nós nos amamos a nós mesmos. Porque, em primeiro lugar, nós devemos estar bem para oferecer o bem, né? Tudo de bom para o nosso próximo. Ninguém consegue oferecer amor se não tem amor dentro de si. Amar espiritualmente é ter compaixão sem conivência, ter empatia sem autoabandono e ter perdão sem permanência no abuso. Tá só reafirmando. Relacionamentos saudáveis é o que nós devemos buscar. Relacionamentos baseados no respeito,
relacionamentos baseados no amor. As dificuldades sempre vão existir, mas dificuldades é diferente de abuso, é diferente de sofrimento e de indignidade. Tá? Não é isso que a espiritualidade nos ensina. Sacrifício não. Jesus dizia, não quero sacrifício. A vida nos ensina com delicadeza ou com dor que nem todo mundo sabe amar, nem toda bondade é madura e nem toda dor é inútil. Mas toda experiência pode ser transformadora se iluminada pela consciência. Dizer agora eu sei é um marco evolutivo. E quando deixamos de perguntar por que fizeram isso comigo, começamos a compreender o que fizeram isso, o que isso despertou em mim. É isso, gente. Uma ótima noite para nós. Que Jesus nos envolva nesse momento, nos trazendo paz, compreensão. E eu vou chamar o Eduardo, meu esposo, para poder fazer as vibrações da